Shirley, eu tenho uma possibilidade de alcançar a honra e a justiça, ok? Se eu aceito, eu tenho uma possibilidade de alcançar a honra e a justiça. Agora, se eu rejeito, eu não posso reclamar da minha vida. Se eu rejeito, eu não posso pedir honra na minha casa. Se eu rejeito, eu não posso pedir justiça na minha vida. A graça é o ponto de partida. A graça é a porta, porque a graça é manifestada através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para a tua vida. Então as escolhas que eu faço, elas determinam, diga comigo, determina o tempo que eu vou viver. As escolhas que eu faço vai determinar exatamente o tempo que eu vou viver. Ou eu vivo o tempo da graça, da honra e da justiça, ou eu não vivo tempo nenhum. Ou eu viva tempos difíceis, tempo de morte, tempo de desequilíbrio, tempo de destruição, tempo de perda. Então, a minha escolha, ela determina sobre o tempo. Ainda que o tempo de Deus na minha vida não seja o meu tempo, ainda que eu queira ajustar ou moldar o tempo de Deus aquilo que é a minha vontade, Deus, Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. E Ele opera dentro do seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo do... Mas eu preciso estar estabelecido nesse tempo de Deus para a minha vida. O dia que Ele vai fazer eu não preciso saber, eu só preciso saber que eu estou dentro do propósito dEle. E aí Ele faz, na hora dEle, no tempo dEle, porque Ele tem o tempo certo. O relógio dEle é certo na minha e na tua vida. Só que nós falamos semana passada que há 3 níveis. E se há 3 níveis, existe hierarquia para esses níveis, correto? Imagine você uma pirâmide que tem o topo dela, o meio e a parte inferior dela. A parte superior, o meio e a parte inferior. Para que eu alcance essa parte superior, eu venho por baixo. Ninguém começa de cima para baixo, todo mundo começa de baixo para cima. O que começa de cima para baixo começa errado. Então nós precisamos entender que primeiro é a graça. Eu vou falar de novo que é para alguém entender aqui, porque tem gente querendo honra demais, mas não quer ser achado na graça que quer te encontrar. Primeiro é a graça, depois você vem e Deus te estabelece num ambiente de honra, e depois a justiça dele é manifestada na tua vida. Então não tem para onde correr, você não pode correr disso. Jesus é a graça manifestada. Essa série é altamente cristocêntrica. Você vai ouvir sobre Jesus do início ao final dela. Porque não tem como falar, Gilvan, de graça sem falar daquele que morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Não tem como falar de graça sem que nós entendamos que existe um sacrifício na cruz do Calvário que foi feito por mim, e eu preciso aceitar esse sacrifício na minha vida. O problema é que tem muita gente achando Jesus bonitinho, tem muita gente achando Jesus, sabe, o cara, mas Jesus não é apenas bonitinho e o cara, não. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e nós precisamos olhar para Ele como aquele que morreu na cruz do Calvário para me dar vida e me dar vida em abundância. Mas o que é que Ele nos ensina sobre essa graça? Primeiro, o ensinamento de Jesus para mim e para você é que a graça é esse auxílio divino, e a força que nós recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. É por meio da graça que nós somos salvos do pecado e da morte. Diga comigo, nós somos salvos do pecado e da morte. Grava essa palavra, pecado e morte. Fala comigo, pecado e morte. Você vai lembrar dela no final da mensagem de hoje. Pecado e morte. Grava isso aí ou anota. Pecado e morte. Puxa uma seta e diz assim: a graça me livra disso, do pecado e da morte. Mas o que é viver na graça? Viver na graça é viver dentro de um caminho. Diga comigo, eu estou vivendo dentro de um caminho quando eu aceito a graça. Eu estou vivendo dentro de um caminho quando eu aceito a graça.
Porque se Jesus é a manifestação da graça, Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu tenho que me inserir dentro dele, e Ele é o caminho, eu estou no caminho dele. Não é o meu caminho ou o meu atalho, mas é o caminho dele. É sobre algo que Ele me proporciona, e não que eu quero que Ele se amolde a mim. Eu vou falar de novo. É sobre algo que Ele me proporciona, e não que eu quero que Ele se amolde a mim, sabe? É porque tem gente fazendo mapinha, sabe, mental, e desenhando e querendo entregar na mão de Cristo, sabe, dizendo assim, ó: faça assim, Jesus, porque na minha vida eu quero desse jeito. E não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que Ele quer. Não é sobre o meu caminho, mas é sobre o caminho dele. Não é sobre os meus atalhos, mas é sobre o caminho que Ele propõe para a minha vida. Uma frase que eu li semana passada, eu vou ler de novo, eu vou ler em todas as quartas-feiras durante a ministração dessa série, porque eu preciso inculcar isso no coração e na mente de alguém aqui. A frase é de Agostinho, ele diz o seguinte: eu tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Eu tenho medo da graça que passa sem eu a perceba, Letícia. Porque isso fala exatamente de oportunidade. Tem muita gente perdendo a oportunidade, não é porque é ruim, não. Tem muita gente perdendo a oportunidade, não é porque é pecador ou pecadora, não. Está perdendo a oportunidade porque a graça está passando e ela não está percebendo. Está tão distraída, ou está tão distraído que não está percebendo que a oportunidade de Deus está chegando na vida dela naquele exato momento. Não está percebendo que a oportunidade de Deus está chegando na vida dela, naquela situação que ela olha e muitas vezes ignora. Eu quero declarar sobre a tua vida que aquilo que vem do céu não pode ser ignorado por você. Você precisa estar atento aos códigos e aos sinais que Deus está realizando na tua vida. Mas para que eu esteja atento a tudo isso, eu preciso estar ligado. Eu preciso estar ligado. Então quem quer a oportunidade não pode dormir, irmão. Estou entendendo. Quem quer a oportunidade não pode dormir. Quem quer a oportunidade tem que valorizar o tempo. O tempo é precioso, porque o tempo ele me transporta para um ambiente. O tempo ele me transporta para um propósito. O tempo ele me transporta para uma situação. Então eu tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Eu tenho medo dessa graça que está passando na minha vida hoje e eu não percebo que ela está chegando como uma oportunidade de Deus para mim, de Deus para minha casa. Levanta a mão, Cidade Máfia. Deixa eu profetizar sobre a sua história hoje. Eu profetizo que os seus olhos estarão bem abertos. Eu declaro nessa noite que os teus ouvidos estarão bem atentos a ouvir as oportunidades e perceber aquilo que os céus têm declarado sobre a tua vida. Coloca por favor aí, José, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 28, filho. Lê aí, Moreno. Vinde a mim. Vinde a quem? Vinde a mim. A quem? A mim. Vá. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos diante de um texto que vai falar exatamente sobre 3 situações. Diga comigo, 3 situações. 3 situações. E as 3 situações que o texto fala me levam exatamente a conhecer dessa graça. O que nós precisamos entender sobre graça é que graça é um favor.
A graça não está atrelada ao meu nível de merecimento. Escreva aí: a graça não está atrelada ao meu nível de merecimento. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus, a gente ora a Deus empurrando Deus na parede, né? Tem muita gente achando que tem autoridade sobre Deus para declarar o que Deus tem que fazer. Se eu sou homem de Deus, faça. Se eu sou mulher de Deus, faça. Muitas vezes colocamos Deus dentro de uma caixinha onde nós que queremos manipular a situação a nosso favor. Porque eu tenho andado na tua presença, porque eu tenho orado todas as noites, porque eu não falto um culto, porque eu sou do reteté, do manto, do labassúria, eu sou disso, daquilo, porque eu consagro, eu faço voto, eu jejum, eu deixo a barba crescer, eu raspo a cabeça, porque eu me visto de pano de saco. É como se a gente fizesse sacrifício em busca de, e não em adoração a. Eu vou falar de novo: é como se nós fizéssemos sacrifício em busca de, e nem adoração a aquele que vive e reina para todos sempre. Não. Percebeu que muitas vezes na nossa vida a gente quer barganhar com essa graça que veio sobre nós, e fazer a graça se render às nossas vontades e os nossos desejos. Eu vim aqui nessa noite para frustrar algumas pessoas, para dizer que você não vai colocar Deus na parede, que Ele é muito maior do que os seus sentimentos e que as suas emoções, que Ele é muito maior do que a sua perspectiva e do que a sua visão, mas os planos que Ele tem para a tua vida são maiores e melhores do que os seus planos e do que os seus pensamentos. É melhor que eu me renda à vontade dEle e aceite o propósito que Ele tem para mim, do que eu empurrar Deus na parede e tentar barganhar com Ele aquilo que eu quero. Então não tem nada a ver com o meu nível, de quem eu sou. A graça não fala de quem eu era, irmãos. A graça fala para onde eu vou. A graça não fala de quem eu era. A graça fala para onde eu vou. Porque Ele lançou os nossos pecados, sabe, todos no mar do esquecimento, sabe. Todas as coisas se fizeram nova quando eu declarei Ele a salvação da minha vida. Esse favor, diga comigo, favor, ele é imerecido. Porque não existe nenhum ser humano na terra que seja merecedor dessa graça. Nem um cheirosinho, nem um bonitão. Ninguém. Para a graça não existe a melhor fase, que tem gente que acha que está vivendo a melhor fase, né? Até porque a graça geralmente ela se manifesta nas piores fases da nossa vida. Então, por mais que eu esteja vivendo um ambiente maravilhoso, porque a graça de Deus me proporciona isso, ou por mais que eu esteja vivendo um ambiente terrível na minha vida, eu vou ser acolhido, amparado por essa graça, consolado. É por isso que ele está dizendo: 20, está cansado? Vem. Está sofrendo? Vem. Está gemendo? Vem. Está chorando? Vem. Está doendo? Vem. Está com saudade? Vem. Está falando: venha. Venha, porque eu tenho um abraço para você. Venha, porque eu tenho para lhe dar. Esse convite, ele pode ser resumido em pelo menos 3 palavras. Diga comigo: 3 palavras. Essas 3 palavras coadunam justamente com 3 ambientes. Fala comigo: 3 ambientes. Dentro do primeiro ambiente, da primeira palavra que nós vamos trabalhar agora, é a palavra vinde. Marca aí na sua Bíblia: vinde. É interessante falar aqui que enquanto Jesus está falando o lhes vinde, os fariseus naquele tempo estão dizendo: façam.
Quando Jesus lança a palavra, Edson, vinde, é para justamente confrontar os fariseus, estão dizendo façam. Porque esses fariseus que diziam façam, eles estavam tentando obrigar o povo a seguir as tradições e a seguir a Moisés. Mas a verdadeira salvação, ela só pode ser encontrada em uma pessoa. Aleluia. A verdadeira salvação só pode ser encontrada em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Glória. Então, quando eu aceito esse convite, independente da circunstância que eu esteja vivendo, quando eu aceito esse convite, independente do estado que eu estou, quando eu aceito esse convite, que esse convite não me empurra para fora, mas me aproxima para dentro. Esse convite não me lança fora, mas me traz para dentro. E quando eu aceito esse convite, significa que eu estou crendo nele. E quando eu creio nele, eu dou a ele a oportunidade. Pastor, eu preciso dar oportunidade a ele. Sim, irmãos, eu preciso dar oportunidade a ele movimentar a sua mão santa e poderosa sobre a minha história e sobre a minha vida. Talvez algo que não aconteceu na tua vida ainda é porque você não se permitiu dar oportunidade a Deus se manifestar na sua vida. Aleluia. É um convite aberto, diga comigo, aberto. Aberto a todos. Mas ele fala muito mais de quem está cansado, Rebeca. Ele fala muito mais, Júlia, para quem está sobrecarregada. Enquanto tem alguém tentando colocar sobre nós, sabe, fardos e pesos, Jesus está dizendo, vinde. Enquanto as circunstâncias, sabe, estão pesadas sobre nossas vidas, a ponto de nos fazer andar não mais de cabeça erguida, mas muitas vezes quando estamos encurvados diante de situações que nós estamos vivendo, quando não conseguimos mais andar com o peito estufado, sabe? Quando alguém diz assim, estufa o peito, menino, levanta a cabeça, ajusta essa postura. É a mesma voz que Deus está falando para alguém hoje aqui. Estufa o peito, ajusta essa postura e anda olhando para o autor e consumador da tua fé, que nenhum problema, nenhuma fase, nenhuma dificuldade é suficiente para fazer você se encurvar diante dessa situação que você está vivendo. O Deus que te chama não te chama de baixo, mas Ele te chama de cima, não para você olhar para baixo, mas para que você levante a cabeça e olhe para Ele. O povo sentiu o peso do legalismo. Sentiu o jugo do legalismo. E Jesus está dizendo, vem. Isso aqui fala também de gente teimosa. Porque a maioria das pessoas, Jéssica, que sofrem, sabe por que estão sofrendo. A maioria das pessoas que sofrem, sabe por que estão sofrendo. E dentro desse campo do sofrimento, Elizabeth, para algumas situações eu tenho a possibilidade de dizer sim ou não. O segundo estágio disso aqui é quando ele diz tomai, marca aí, tomai. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse tomai aí, puxa uma seta e diz assim, isso aqui fala de experiência. Isso aqui fala de uma experiência mais profunda, de conhecer a esse Jesus, Júlia. Tomai, trata-se de algo que é aquilo que eu resolvo me aproximar dele pela fé. Isso aqui fala de descanso. Isso aqui fala de lançar sobre ele todas as minhas ansiedades, preocupações.
E antes que você fique aí murmurando, olhando para mim e dizendo assim, mas você não sabe o que você está, não sabe nem o que você está falando, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, o senhor está onde? Você não está vendo não que minha vida não está boa? Pode estar de cabeça para baixo. Sabe aquela fase da nossa vida que está tudo virado? Talvez você já tenha passado por uma situação dessa, ou você esteja passando hoje. Que o seu semblante, o seu sorriso não expressa verdadeiramente o que você está sentindo. E até quando, Samuel, nós vamos viver colocando máscaras sobre máscaras, que a gente não pode expressar realmente o que nós estamos sentindo. Quando ele está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis em mim descanso para vossas almas. Ele disse assim, ó, quando você se relaciona comigo há descanso, quando você tem intimidade comigo há descanso. No meio da tua dor eu vou propor o descanso. No meio da tua dor a provisão na tua vida vai ser o descanso. Porque talvez o que você esteja precisando não é provisão agora, mas é descansar nele. E descanso ele tem para a tua vida. É porque a gente se preocupa muito, irmão, sabe com o quê? Um copo cheio de água. Mas nem todo copo cheio de água sacia a minha sede. Nem todo copo cheio de água sacia a minha sede. Ele tem descanso para alguém hoje. Ele tem descanso para a tua vida, Juan. Descanso para a tua vida, meu filho. Descanso para os teus pensamentos. Descanso para o teu coração. Descanso para aquilo que você precisa, jovem. Ele tem descanso para a tua história. Ele tem descanso para o teu futuro. Ele tem descanso para o teu presente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a tua vida está na minha mão, e eu sou o controle de todas as coisas da tua história. Aleluia! Aleluia! Esboce uma reação, porque aquele que te faz descansar está na casa. Ele está na casa. Eu preciso encontrar esse Jesus que me faz descansar. Naquele tempo, irmãos, tomar o jugo, que Jesus está dizendo aqui, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Observe o que o texto vai dizer: que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Naquele tempo, aí essa expressão, tomar o jugo, significava tornar-se discípulo. Há uma diferença de multidão para discípulo. Multidão não se relaciona. Multidão só quer cura, quer milagre, quer ver, quer ouvir, quer falar, quer pedir. Discípulo não. Discípulo tem relacionamento. Tendo ou não tendo, ele se relaciona. Porque ele entende que maior é estar perto da pessoa do que receber o que a pessoa tem. Porque você recebe e aí acaba o relacionamento. Mas quem se relaciona com a pessoa está perto dela, está andando com ela, está acordando com ela, está dormindo com ela, está lado a lado com ela. Vale mais a pena você ter a pessoa dele do que você ter o que ele pode proporcionar na tua vida. Quem tem a pessoa, quem tem tudo. Quem só tem a provisão, só vive de 1 ou 2 ou até mesmo 3 momentos. Mas quem tem ele, tem a eternidade nele. Quem tem ele, tem a vida toda nele. Ele garante o seu passado, o teu presente e o teu futuro. É muito mais do que qualquer coisa. É a presença que eu anelo. É a presença dele que eu quero. O que ele está dizendo aqui, ó: se torne meu discípulo.
Se relaciona comigo. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando nós nos entregamos a Cristo, irmãos, verdadeiramente, nós somos conduzidos por Ele. Eu estava hoje olhando para o céu, quando aquele avião começou a subir. Ele está subindo, subindo, e de repente ele encontra as nuvens, e parece que ele vai passando pelo meio daquelas nuvens, subindo, subindo, subindo. Um determinado momento fica tudo branco, cheio de nuvem. Primeiro a gente vê a nuvem de baixo, depois a gente vê a nuvem dentro dela, e depois a gente vê a nuvem por cima dela. E algo chamou a minha atenção. Hoje eu parei, eu já viajei algumas vezes de avião, mas hoje eu parei e fiquei meditando sobre isso, Isaías. Que são como níveis que Deus quer nos levar para um ambiente de intimidade. Eu sei que Ele está lá, mas tem algo ainda que me impede de ver Ele na sua plenitude. E aí eu vou subindo, subindo, subindo. Aquilo que me impede, eu resolvo entrar no meio dele. Sabe para quê? Para me envolver com isso. E eu vou subindo, subindo, subindo. Aí de repente aquilo que estava me impedindo, agora eu já estou olhando de cima para baixo e estou vendo aí embaixo. E quando eu resolvo olhar mais uma vez para cima, eu entendo que não tem mais nada que me atrapalhe, não tem mais nada que ofusque a minha visão. Agora o céu está todo limpo e eu contemplo a glória dele na minha vida. Não tem mais nuvem. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Rompi. O céu está limpo. O céu está limpo. O brilho do sol agora é puro. Não tem mais nada que ofusque os seus raios sobre mim. Isso, glorifica Ele. Eu cheguei num nível onde nada me tira, nada me afasta, nada me separa. Eu estou tão perto dEle que a intensidade da Tua presença é capaz de mover a minha vida. Quando Ele diz tomai o meu jugo, é porque o jugo dele foi feito sob medida para mim. Esse jugo que é suave, porque o meu jugo é suave, versículo 30, fala de tamanho. Lê ali. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala de tamanho certo. Caça certinho, Júlio. Alex. Nem pesado demais, nem leve demais. Meu Deus. Combina certinho com você. Gente, esse negócio não está muito gelado não? Tá não? A irmã está com frio ali. Se tiver, abaixa mais. Está com frio, minha filha? Abaixa mais de água. Esse negócio é forte. Eu estava olhando que aqui a gente só tem um. Lá na IMAF eu acho que tem quantos, Moreno? Uns 8? Desse aí. Meu Deus. E o rapaz queria vender 2. Não falei, pela fé eu falei, um só dá. Não, pegue 2, pastor, bote 2, bota um ali, porque eu falei, um só vai dar. Tá fazendo frio, tá vendo? Estão sentindo frio. Eu fui profeta de Deus na terra, profetizei, peguei a minha bênção, sabe? Economizamos aí 20 mil reais, sabe? Tá vendo aí, Ed? Quando o pedreiro chega lá e diz assim, não, eu medi aqui não, meu irmão, vai ser tanto, vai ser X. E aí acredita, sabe? Depois compra mais, fica sobrando, não tem nem onde guardar em casa, né? É na medida. Ei, é na medida. Olha para alguém e diz, é na medida. É na medida. A terceira palavra, o terceiro estágio, o terceiro nível,
aprendei. É porque na medida que nós estamos aprendendo com Ele, irmãos, na medida que nós vamos aprendendo mais dele, ei, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. A paz que excede todo o entendimento, Júnior, ela vai se tornando mais profunda. À medida que eu vou aprendendo com Ele, situações em que na minha vida causavam terror, vai deixando de causar terror. Eu creio. Não fala o nome de uma pessoa plena aqui na igreja. Everlon é pleno. O pau tá quebrando aí, os obreiros tá tudo doido, correndo para um lado para o outro. Everlon tá assim. Bota o púlpito, tira o púlpito. Esqueceu a máquina, pega a máquina. Neto, apaga a luz. Aí parte o ombreiro correndo. Eu estava no voo hoje. Eu falei assim: se esse avião cair aqui, eu vou fazer o quê, meu Deus? Eu falei: será que dá tempo de eu ligar para Jana? Amor, eu te amo, viu? Beijo. Não case. Não, é minha. Oxi, vai casar? Não, casar não. Já falei pra ela: se eu morrer antes, não casa. Vai ficar pra titia. Ó a Júlia lá entregando lá. Ou eu oro e descanso. Quando eu me aproximo mais dele, eu tenho mais certeza sobre ele na minha vida. Pastor, não tem um momento de desespero, de confusão? Não tem, irmão. De desespero, de confusão, de aflição, de dor, tem tudo isso aí. Mas quanto mais eu me aproximo dele, mais eu aprendo a lidar com essas situações que vêm sobre mim. A minha confiança vai aumentando. O meu nível de entendimento sobre as situações vai ficando. Porque a experiência gera confiança. Está ali, Erlan, vive subindo em poste, descendo de poste, ligando energia, desligando energia. Eu tenho certeza que se um de nós for lá, a gente não aguenta nem ficar debaixo quando começa a ouvir aquele barulho. A gente subia no monte que o poste fazia um barulho que chegava, dava medo de passar debaixo. Tá. Eu falei: tem energia aí, né? Mas à medida que eu vou me relacionando, sabe, que eu vou entendendo, que eu vou confiando, sabe, eu vou indo mais profundo, sabe, e aquilo que é pânico para alguém, para mim não é. Eu estou tranquilo, sabe, eu estou nele, eu estou tranquilo nele, eu sei que ele está no barco, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que ele é o meu Redentor que vive. Esse convite não é apenas para o povo de Israel, mas para todos que precisam dele. Porque a minha vida, ela se torna mais simples, ela se torna mais tranquila na pessoa de Jesus Cristo, irmão. Anote aí, por favor, você que gosta de escrever. A graça é o sangue de Jesus que me purifica dos meus pecados. Ele disse: vinde a mim, não foi? Disse: vinde a mim. A graça é o sangue de Jesus que me purifica dos meus pecados. Semana passada nós tivemos como subtema foi que a graça é a cura, é o remédio que me cura. A graça é o remédio que me cura. Agora nós estamos falando exatamente sobre que a graça é o sangue de Jesus que me purifica dos meus
que me purifica dos meus. O texto que nós lemos aqui foi que vinde a mim todos, não foi? Todos. Só que existem duas formas de vinde. Agora encerro. A primeira forma desse vinde se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Coloca aí, por favor, meninos. Porque há situações, segura aí, há situações que nós somos empurrados para ir. Se essa graça é o sangue de Jesus que me purifica dos meus pecados, há situações que para eu ser purificado, alguém vai ter que me empurrar. Vinde. Eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade de ir só, porque eu estou num ambiente pecaminoso. Alguém me empurra. Vinde. Leia aí, Moreno. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, volta lá. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Vai. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A graça alcançou essa mulher porque ela foi atrás da graça? Nem todo mundo que ouve o vinde vai, irmão. Às vezes não é nem acusação, é alguém lhe empurrando para você se encontrar com Jesus. Às vezes não é nem acusação, é alguém lhe empurrando para encontrar com Jesus. Porque você ouve o vinde e não vem. Porque o ambiente do pecado está escravizou tanto, lhe algemou tanto que você não consegue sair dele. Você precisa de alguém que te denuncie. Meu Deus! Você precisa de alguém que faça um fuxico seu. Você precisa de alguém que conte para alguém o que você está fazendo. Porque você está ouvindo 20, mas você não tem coragem de ir. Porque o seu pecado não deixa.
Deixa eu dizer que ela foi pega em adultério. Quem pegou ela, conduziu ela. Quem pegou ela, lançou ela nos pés de Jesus. O bom é que foi para os pés de Jesus. Mas nem todo mundo, já que está ouvindo o Vinde, tem coragem de abandonar o pecado. Nem todo mundo que está ouvindo o Vinde tem coragem, sabe, de ir abraçar a graça, de ir correndo, sabe. Não, precisa que alguém aponte, precisa que alguém denuncie, precisa que alguém mostre. Mas o fato é que aquele que tem poder para perdoar o pecado continua sendo o mesmo, para você que vai, para você que não vai, para você que quer e para você que não quer. E quiçá que Deus use alguém para te pegar pela mão e dizer que aqui não é seu ambiente, eu vou te conduzir para um lugar que há perdão e purificação dos teus pecados. Então há situações que nós vamos ser empurrados. Vou pegar alguém aqui hoje. Assim? A outra situação. A outra nós vamos porque nós admitimos. A primeira, nós só vamos porque somos empurrados. A segunda, nós vamos porque nós admitimos. Pergunta para mim assim, pastor, alguma vez o senhor já foi empurrado? Alguma vez o senhor já foi empurrado? Já. A vantagem é que quando a gente vai empurrado, a gente não sai mais. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 39. Lê aí, Moreno, por favor. Quando isso viu o fariseu, o tinha convidado, falava consigo, dizendo... Não, peraí, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora... Peraí, uma mulher o quê? Pecadora. Uma mulher o quê? Pecadora. Vá. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. Para aí, rapidinho. O texto vai dizer que essa mulher é uma mulher da cidade. Essa expressão, a mulher da cidade, identifica ela, então ela é uma mulher conhecida. A diferença dessa mulher para a mulher que foi pega, que a mulher que foi pega não diz que ela era conhecida, ela foi pega. Estava escondido. Estava oculto. Pegaram, como já dizia, com a boca na botija. Essa aqui não é conhecida. Essa aqui todo mundo sabe quem é ela. Quem está escondido precisa ser levado. Quem é conhecido vai porque precisa ir. Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, sabendo que quem estava lá? Quem? Jesus. Porque é melhor eu ir do que alguém me denunciar. Porque é melhor eu ir do que alguém me entregar. Porque
que é melhor eu ir do que alguém me gravar. Meu Deus, apertou. Alguém me filmar. É revelação. Melhor eu ir. Porque quando eu vou, eu não passo pelo ambiente da vergonha. Agora quando me pegam, eu sou envergonhado. Vou falar de novo. Quando eu vou, eu não passo pelo ambiente da vergonha. Eu estou indo. Eu estou indo porque eu preciso. Eu estou indo porque eu sei que se eu não for, eu morro onde eu estiver. Mas quando eu sou pego, não. Eu passo pelo processo da vergonha. Eu passo pelo processo daquele que joga e diz assim, tá aí, ó. Pecadora, foi pega em adultério. Pecadora, foi pega cometendo esse pecado. Pecador, foi pego em fornicação. Pecador, foi pego na prostituição. Pecador, foi pego na cachaça. Pecador, foi pego escondendo, sabe? É graça. Vinde a mim. Alguns vão, outros não querem ir. Vinde a mim. Alguns vão, outros o pecado não deixa ir. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungiu com unguento. Aí quando um fariseu viu isto, o texto vai dizer o seguinte: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia exatamente quem é essa mulher que lhe tocou. Ela é pecadora. Mas a vantagem de que quem vai é que quem vai tem a garantia de não ser apontado. Ele fala consigo. Porque o fato dela ter ido cala a boca de todos. Vai ter que falar consigo. Vai ter que engolir. É pecadora, mas está no pé dele. É pecador, mas está no pé dele. Pecou, mas está no pé dele. É diferente de quem precisa ser denunciado. É diferente de quem precisa ser pego no ato, sabe? E ser trazido, sabe? Amarrado e lançado, sabe? Aos pés dele. É pecador aí, ó. Pegamos no ato. Quem vai não. Quem vai cala a boca de todo mundo. Quem vai não deixa ninguém abrir a boca para criticar. Sabe por quê? Porque eu sou tão pecador quanto você. A diferença minha para a sua é que enquanto você está escondido, eu estou aqui me apresentando diante dele e dizendo: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu quero a tua presença, eu quero voltar para a tua casa. Foi assim com o filho pródigo. Ah, meu irmão, está na hora de voltar para o altar, está na hora de sair da escuridão do pecado e achar a graça de Deus na sua vida. Fique de pé. Tá chorando porque se você tem um Deus, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra vocês aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. E não chore